física térmica. O último assunto que a gente vai revisar, olha só. O primeiro conceito que a gente precisa revisar para falar de física térmica é justamente o conceito de temperatura, que eu vou representar por um Tzão, né? Pelo T maiúsculo. O que é isso, temperatura? É uma grandeza física. Diz que Einstein fez isso numa entrevista uma vez. Perguntaram para Einstein se ele podia explicar o que era a constante cosmológica. Ele disse, posso, é um termo técnico. E pegou e foi embora. Assim, tipo, respondi, resolvido o problema. Então, o que é temperatura? É um nome, né? Mas o que é isso? Quando eu pergunto o que é temperatura, é no sentido de, essa cadeira é feita de átomos e moléculas. Quando eu mexo na temperatura da cadeira, se tu olhar para esses átomos e moléculas, alguma coisa mudou. O quê? Isso, o grau de agitação. Se tu der um zoom nas moléculas da cadeira, da tua mãe, sei lá, elas nunca estão paradas. E quando tu aumenta a temperatura, o que acontece é que as moléculas vão ficando cada vez mais agitadas, né? Então a temperatura, de certa forma, mede o grau de agitação molecular. Grau de agitação molecular. Então, temperatura alta quer dizer que as moléculas estão bem agitadas. Temperatura baixa quer dizer que elas estão pouco agitadas. Falando isso de um jeito um pouquinho mais adulto, a temperatura mede a energia cinética, a energia de movimento molecular média. Então, se tu aumenta a temperatura, tu está aumentando a energia de movimento das moléculas. Ou seja, elas estão sacudindo mais, tá? No fundo é isso. Qual que é a unidade que a gente usa para temperatura em física? O que mais... Na prova da URGS é Celsius ou Kelvin. Tá? Coulomb é carga elétrica. O que a gente mais usa, tá? O ideal seria usar em Kelvin. Alguém lembra como é que a gente acha a temperatura em Kelvin? É a temperatura em Celsius mais 273. Tem que saber esse número cabalístico, tá, gente? Inclusive, se a temperatura em Celsius for menos 273, isso vai dar 0 Kelvin, né? Que é o chamado zero absoluto. É a menor temperatura. Teoricamente, numa temperatura de menos 273 Celsius, que seria 0 Kelvin, estaria tão frio que as moléculas estariam paradas. Isso é a menor temperatura, porque não tem como tu ficar menos que parado, né? Então, o zero absoluto seria a menor temperatura. Um detalhe, gente. Até quando tu vai interpretar a temperatura, o ideal é pensar em Kelvin. Teve uma questão da URGS de uns 2 anos atrás que dizia... Não, acho que é mais. Mas enfim, dizia o seguinte. Tu tinha um pote de oxigênio a 20 graus Celsius. Daí tu esquentava esse gás até ele chegar a 40 graus Celsius. E daí pedia aquelas afirmativas, né? Blá, 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 blá. Uma das alternativas pedia se ao esquentar o gás, a energia das moléculas dobrou. Daí tu olha para cá, bom, aumentou a temperatura? Sim. Então as moléculas estão mais agitadas? Sim. Elas têm mais energia de movimento? Sim. Mas será que é o dobro da energia? Daí tu olha para cá, 40 é o dobro de 20. Então é o dobro. Bé! Tu tem que pensar em Kelvin, gente. Ó, 20 graus Celsius, passa isso para Kelvin. Mais 273, isso fica 293 Kelvin, né? Soma aqui, mais 273, isso fica 313. De 293 para 313, aumentou a temperatura? Sim. Então, aumentou a energia das moléculas? Sim. Mas é o dobro? Não. Então, não é o dobro da energia. Então, a gente diz em matematiquês que a energia cinética é proporcional à temperatura em Kelvin. Tem que olhar os valores em Kelvin para interpretar a energia. Tem uma situação que tu pode usar Celsius, que é o seguinte. Se eu olhar aqui nesse valor do começo, qual que foi a variação da temperatura? Variação é sempre final menos inicial, né? 40 menos 20, a variação em graus Celsius foi 20. Se eu olhar para os valores em Kelvin, qual que foi a variação? 313 menos 293, isso vai dar 20. Então, quando tu fala de variação de temperatura, tanto faz tu usar Celsius ou Kelvin, tá? Vai dar a mesma coisa. Isso quer dizer que nas formulinhas que aparece variação da temperatura, tanto faz tu usar Celsius ou Kelvin. Agora, nas formulinhas que aparece só temperatura, sem ser variação, daí tu tem que usar em Kelvin. Tranquilo com isso?
É por isso que naquela formulinha do Q-macete, por exemplo, a gente usa a temperatura em Celsius, porque é uma variação de temperatura. Daí tanto faz. Outra questão da URGS. Eu tenho um pote de oxigênio a 20 graus Celsius e um outro tanque com hidrogênio a 20 graus Celsius. Daí a questão quer que tu compare a energia das moléculas de oxigênio com a energia das moléculas de hidrogênio. Ele te dava pressão, te dava a massa. E aí? Quem é que tem a ver com a energia de movimento das moléculas? A temperatura. Não é a mesma temperatura? Então é o quê? A mesma energia. Não tinha conta nenhuma para fazer. O que muda, na verdade? A velocidade das moléculas. Porque a energia de movimento é mv² sobre 2, né? Se eles estão na mesma temperatura, quer dizer que as moléculas estão com a mesma energia. Mas se tu pegar o hidrogênio é mais leve. As moléculas do hidrogênio têm menos massa. Então, para dar a mesma energia, elas têm que ter o quê? Mais velocidade para compensar. Então, as moléculas do hidrogênio estão se mexendo mais rápido do que as do oxigênio. Mas a energia é a mesma. Entenderam isso? Isso era a pergunta seguinte. Tinha a primeira pergunta, era a energia, a pergunta seguinte era a velocidade. Daí a velocidade média das moléculas do hidrogênio é maior do que as do oxigênio. Foi? 2015? Obrigado. Vamos adiante. Daí olha só, vamos dizer que eu pego dois objetos aqui em temperaturas diferentes. Então aqui eu tenho um bloquinho, aqui eu tenho outro bloquinho. Então aqui eu tenho bloquinho A, bloquinho B. Eu vou colocar o bloquinho A em contato com o bloquinho B. E eu te digo que a temperatura inicial do A é 40 graus Celsius e a do B era 20. Então quando eu encostar eles vão continuar desse jeito, será? Não, o que acontece? O B está mais frio que o A, então ele vai esfriar o A, ou seja, o A começa a esfriar e, consequentemente, o A, que está mais quente que o B, esquenta ele. Então, o A esfria e o B esquenta. Então, essa temperatura aqui vai diminuir e essa aqui vai aumentar. Eu gosto de fazer um esqueminha assim, ó. Aqui estava a temperatura do A, aqui estava a temperatura do B. Daí a temperatura do A vai diminuir e a do B vai aumentar. Isso acontece para sempre? O A esfriar e o B esquentar? Não, vai chegar uma hora que eles se encontram na mesma temperatura, né? Então vai chegar uma hora que a temperatura do A vai ficar igual à temperatura do B. Daí quando isso acontece, as temperaturas param de mudar. Daí vai ficar assim. Isso tem um nome, isso é o que a gente chama de equilíbrio térmico. Sempre associe equilíbrio térmico com a mesma temperatura, tá? Se eu te disser que a tua mãe está em equilíbrio térmico com um alface, o que isso quer dizer? Que a temperatura da tua mãe está igual à temperatura do alface. E assim vai. Tá aqui tranquilo, gente? Tá. Se eu der um zoom nas moléculas do A, inicialmente as moléculas do A têm mais energia que as moléculas do B. Até aqui foi? O A estava mais quente que o B, então as moléculas do A tinham mais energia que as do B. Conforme o tempo passa, as moléculas do A estão ficando menos agitadas, com menos energia, e as do B estão ficando mais agitadas, com mais energia. Isso quer dizer que o A está perdendo energia e o B está ganhando. Então, quando tu encosta um no outro, deve ter alguma energia que está passando do A para o B. Por isso que o A esfria e o B esquenta. O A perdeu energia e o B ganhou. Essa energia que passou naturalmente de um para o outro é justamente o que a gente vai chamar de calor, que eu vou representar pela letra Q, de quantidade de calor. Uma coisa interessante é o seguinte, tá? Calor é justamente o nome dessa energia que está passando do A para o B por causa da diferença de temperatura. Então o A estava mais quente que o B, naturalmente um passa energia para o outro até eles chegarem no equilíbrio térmico. Quando tiver em equilíbrio térmico, ou seja, quando as temperaturas estão iguais, ainda está passando o calor do A para o B? Não, quando chegou na mesma temperatura, o A parou de esquentar o B. Então quando chega na mesma temperatura, quando atinge o equilíbrio térmico, não vai ter troca de calor mais. Então, de novo, se eu te disser que a tua mãe está em equilíbrio térmico com um búfalo, o que isso quer dizer? Que a temperatura da tua mãe está igual à temperatura do búfalo. E se eu encostar a tua mãe no búfalo, não vai ter troca de calor entre eles. Se está na mesma temperatura, não passa calor. E, na verdade, se tu quiser ser chato, quando eu digo trocar calor ou passar calor, eu estou sendo redundante, né? Calor é o nome da energia que está passando.
Então, tu não precisa dizer passar calor. Calor quer dizer uma transferência de energia. Então, quando eu falo passar calor, trocar calor, eu estou sendo redundante. Eu vou falar errado. É um vício de linguagem, acontece. Mas saiba, tu não vai pegar fogo porque tu falou errado. Mas se tu falar perto do Giovanni, ele vai. Mas saibam que, se aparecer numa prova, trocar calor é redundante. Se é calor, é uma energia que está sendo trocada. Até que foi, gente? Outra coisa que é importante chamar a atenção. No começo, as moléculas do A tinham mais energia que as moléculas do B. Então eu posso dizer que no começo o A tinha mais calor que o B? Entenderam a pergunta? Foi que no começo o A está mais quente que o B. Estou perguntando se no começo o A tem mais calor que o B. Não. Calor é o nome da energia que está passando, não é o nome da energia que está dentro do corpo. Tu nunca pode dizer que tu tem calor. Calor é a energia que tu passa, não a que tu tem. Calor é carnaval, tá? Não é de ninguém. Ele tá... Então, um corpo nunca possui calor, ele nunca tem calor. O que o corpo tem é energia interna. Então, no começo, o A tinha mais energia interna que o B. Então, tu nunca possui calor. Tu tem energia interna, que quando tu passa, a gente pode chamar de calor. Entenderam isso? É sutil a diferença, mas aparece em prova, tá? Então, é bom chamar a atenção. Então, observação. Um corpo, quando eu digo corpo, é objeto, né? Não um defunto. Nunca possui calor. Ele possui energia interna. E é bem fácil, tá? Se tu tá mais quente, quer dizer que tem mais energia ali dentro. Se tá mais frio, tem menos energia ali dentro.